Muito boa noite, Oxigênio! Uau! Se você está feliz, faz barulho, porque nós estamos na presença de Deus, amém? Você pode se assentar, você pode tomar o seu lugar. Uau! Que incrível, nós estamos tão felizes com tudo que nós estamos vivendo, com tudo que nós estamos fazendo, e eu tenho certeza que grandes coisas têm vindo, estão vindo ao nosso encontro, e nós estamos apenas no início de tudo isso, amém? Você está feliz? Amém. Eu quero dizer que este lugar é um lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas, porque nós acreditamos no Evangelho de Jesus, que tem o poder de transformar qualquer pecador em um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, amém? Se você crê nisso, você está no melhor lugar, e hoje vai ser incrível, vai ser fantástico, porque nós iniciamos no ano anterior uma nova série de mensagens, chamada Lançamento. Fala comigo, lançamento. E o objetivo dessa série é nos tirar do lugar que nós estamos e nos levar para o pódio, ou seja, para um patamar de conquista, de vitória, de superação, de coisas novas, amém? E no ano passado nós falamos sobre a importância de nós termos um lugar seguro, onde nós podemos começar aquilo que Deus quer nos dar. E nós vimos que a oração é o melhor lugar, o lugar mais seguro onde eu posso começar algo na nossa vida. E hoje eu quero dar sequência nessa palavra, e caso você não pôde estar conosco no anterior, você pode acessar pelas nossas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo app da igreja, da Oxygen, e assista a primeira palavra da série que está fantástica. E eu quero começar lendo com vocês um trecho da palavra de Deus, por isso abra sua Bíblia, ou o aplicativo do seu celular, na versão que você mais gostar, no livro de Hebreus, Hebreus 5, nós vamos ler do verso 11 ao 14. Diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Eu quero frisar esse último versículo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática. Fala comigo, prática. Mas não é só prática, é prática constante. Fala, prática constante. Exatamente. Feche seus olhos, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Espírito Santo, fale conosco. Amém. Amém? Bem rápido. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu gosto de fazer perguntas porque assim você pode responder e você pode ser honesto com você mesmo. E eu espero que você seja honesto, mas levanta sua mão. Quem já se sentiu pressionado em algum momento da sua vida? Quem já viveu momentos de pressão? Agora, levanta a mão. Quem se sai bem no momento de pressão? É de boa, tranquilo, está acostumado, não tem problema. Fantástico. Agora, se vocês, não precisa ter vergonha, mas levanta a mão. Quem é que não sabe lidar direito quando está num momento de pressão? Daquela travada, meio que empaca, né? Não vai nem para frente nem para trás. Sabe, mas a verdade é que alguns de nós são melhores sob pressão do que os outros, isso é uma verdade. E eu quero usar essa pergunta nessa noite para falar como nós podemos crescer e avançar em meio à pressão. E para isso ficar mais claro, eu quero que você imagine algumas situações. Eu não sei quantos de vocês aqui são atletas, ou gostam de jogar, tem uma galera que joga vôlei sempre. Eu não vou lá porque não vai dar graça, então eu prefiro não participar, porque depois já começa a ter outros problemas, né? Já, orgulho, inveja, ciúmes, machuca a mão, não dá certo. É melhor então fazer o que eu fui chamado para fazer. Mas imagine que você está numa partida de futebol, pênalti. Seu time, cara, tá lá. O olheiro tá lá, imagina, cara, é o seu jogo. Tá o estádio cheio. Todo mundo torcendo por você, mas tem uma galera torcendo contra também. É a sua vez de bater. Seu time está perdendo por um pênalti. Ou seja, se você acertar aquele pênalti, seu time continua na partida, tem chance de ganhar. Se você errar, já era, game over. Consegue imaginar a pressão?
Ou ainda, não, eu não gosto de futebol, eu só jogo vôlei. Beleza, imagina seu time numa final tie break. Seu time está vencendo por 15-14. Sua vez de sacar. Se der ace, meu irmão, festa. Se jogar para fora, errar, volta tudo de novo. Quem tiver 2 pontos ganha. Consegue imaginar a pressão? Mas para a gente ser mais eclético possível, imagina que você não gosta nem tanto de futebol, nem tanto de vôlei, mas você gosta de basquete. Então vamos falar um pouco de basquete. Imagina você estar jogando uma partida, é a partida da sua vida, você está feliz, mas você está no final do segundo tempo, alguns segundos para acabar, você recebe a bola. Você está longe da cesta, na verdade você está antes do meio da quadra. Aí você tem que pensar, o que você faria? Pensa aí. Você consegue imaginar a pressão, toda a torcida, o seu técnico, o seu time, seus companheiros, a sua família está ali no estádio. O que você faria? Assista esse vídeo. Sabe, a verdade é que as pessoas encaram pressão de maneiras diferentes. E eu tenho descoberto que as pessoas que melhor se saem sob pressão são aquelas que praticam. Sabe, nesse vídeo a gente viu o Stephen Curry, cara, arremessando com naturalidade do meio da quadra. Talvez pareça ser loucura, irracional, o cara quer se achar. Por que não tentar um outro tipo de jogada? Outros talvez ficariam segurando a bola porque está acabando o tempo. O problema é nós, muitas vezes, quando sob pressão, nós esperamos que algo mágico do nada, de repente aconteça e nos tire daquilo. Deus, me salva, sabe? E aí a gente começa a apelar para a fé. E a gente esquece que ela também deve ser praticada. Porque a fé não é um amuleto, ela não é uma alternativa que você usa quando você já tentou de tudo. Já tentei de tudo, então eu vou orar. Não. E a gente olha para Jesus e a gente começa a espiritualizar nos problemas, no momento lá. A gasolina do carro acabou, ó o inimigo tentando contra a minha vida. Vou prestar vestibular, deu branco, nunca estudei. O inimigo agindo, eita Deus. E aí você começa, mas a verdade é que a gente espera que as coisas simplesmente aconteçam do nada, num passe de mágica, de repente. Por exemplo, você espera ser generoso, de repente, do dia para a noite. Ou você espera não ter mais aqueles pensamentos impuros, de repente. Ou ainda você espera ter a capacidade de amar, de servir as pessoas e perdoar, de repente. Num passe de mágica, com toda a sua fé você espera passar naquele vestibular, ou entrar naquele concurso, apenas não fazendo nada, de repente. Mas não são assim, não é assim que as coisas acontecem. Porque fé sem prática é o mesmo que você pular de um avião sem paraquedas. É esperar que as coisas aconteçam sem que haja esforço. É esperar que o seu futuro seja brilhante, enquanto você só dorme e joga videogame. É esperar que você consiga um bom emprego sem se qualificar. Faz sentido isso para vocês? Por isso o título da mensagem de hoje é: a prática faz o propósito. Repita comigo: a prática faz o propósito. Agora vamos falar como quem acredita. A prática faz o propósito. Sabe, nós lemos o texto de Hebreus e nós estamos como muitas pessoas desse texto. Deus está querendo nos dar algo, Ele quer nos dizer muitas coisas profundas, mas nós não temos capacidade de entender, de compreender. Em outra versão, a Bíblia diz que vocês se tornaram lentos para entender, ou seja, vocês não recebem porque vocês não estão preparados. Muitos já deveriam ser mestres, professores, estar num outro nível, num novo patamar, ensinando a próxima geração. Mas a verdade diz é que a mentalidade de muitos não foi treinada. Não por falta de oração, não por falta de fé, mas porque não treinaram, nunca houve prática na vida. Por que você acha que o Stephen Curry fez esse arremesso estando sob pressão? Será porque ele estava na frente dos pontos, se ele errasse não ia dar nada para o time, eles não iriam perder? Ou você acha que ele contou com a sorte, ou ainda jogou vai que dá certo? Sabe por que ele fez esse arremesso? Olha esse vídeo.
Fantástico, não é? Ele sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele ia acertar, ele não tinha dúvida. Cara, quem que joga 5 bolas seguidas, nem olha direito, pega uma bola, tem gente que faz arremessar 3 minutos por bola, analisando a curvatura, a velocidade, o cara pega e simplesmente joga. Isso vem de treino, era um hábito, ele fazia, arremessar de longe, antes do meio da quadra, fazia parte de um treinamento constante dele. Mas sabe, alguns de nós caminhamos por toda a nossa vida, sem nunca praticar a fé. E aí você entra numa situação difícil e você fala, ai, se Deus pudesse me ajudar apenas dessa vez. Só que o apenas é todos os dias. Mas você nunca praticou, por isso eu te pergunto novamente, como você se sai em situações de pressão? Eu sei que talvez não seja uma pressão de um jogo, de fazer um arremesso, mas talvez seja a pressão na sua escola. Quem aqui está no 3º colegial? Ou antes do 3º colegial? Aí, melhorou. Quem já sabe o que vai fazer de faculdade? Levanta a mão. Agora seja sincero, quem aqui se sente pressionado, principalmente pela escola, por você ter que entrar numa faculdade estadual ou federal? Entende? Faz sentido? Talvez você esteja sendo pressionado no seu namoro, no seu trabalho, quem sabe ainda dentro da sua própria casa, na sua família. Mas como você se comporta quando você está sob pressão? Sabe por que eu falo isso? Porque muitos de nós, se nós formos realmente sinceros, honestos, nós damos diferentes desculpas para apoiar o porquê nós não temos o mesmo desempenho de pessoas que aparentemente se saem melhor quando estão sob pressão. Posso ser franco? Cara, a gente é bom dar desculpa. Ah, mas ele é profissional, por isso que ele faz isso. Ah, não, mas ela tem mais experiência do que eu, é óbvio, então ela vai sair melhor. Ou então, se eu tivesse as mesmas oportunidades que ele tem, eu não estaria nessa situação. Não, se eu tivesse um pai como ele tem, cara, ninguém me alcançava. Se eu tivesse o dinheiro, se eu tivesse a vida, se eu tivesse um emprego, se eu tivesse as condições, se eu tivesse a altura, se eu tivesse a beleza. Se. Deixa eu dizer algo, a única maneira de você vencer, suportando toda a pressão, é praticando. Sem prática não existe nada. É isso que a Bíblia diz, é isso que o texto de Hebreus diz. Está na hora de nós crescermos, de amadurecer, está na hora de desmamar, está na hora de você ir além, de avançar, de sair do raso e ir para o profundo, sabe? E Deus quer compartilhar coisas incríveis, fantásticas e profundas com você, mas Ele ainda não pode, sabe por quê? Porque você não consegue entender essas coisas, você não está preparado. Talvez você deseje ser uma pessoa mais amável, mas quando foi a última vez que você praticou a amabilidade? Talvez você deseje ser uma pessoa mais sensível à voz de Deus, mas quando foi a última vez que você praticou estar com Ele, ouvir a voz dEle? Talvez você quer ter amigos sinceros, leais, fiéis, com quem você possa crescer, mas quando foi a última vez que você praticou a sinceridade e a lealdade? Talvez você deseje receber o perdão de alguém, mas qual foi a última vez que você praticou e perdoou uma pessoa? Percebe que tudo se move pela prática? Prática espiritual, prática familiar, prática alimentar, prática da pressão. Prática da pressão é... Ser pressionado faz parte do processo, por isso você deve treinar a pressão. Por exemplo, você pede para Deus mais paciência, daí no trânsito você age como louco, mão na buzina, cabeça para fora. Aí você chega na sua casa, pistola, com os seus pais, você não tem paciência com eles, você explode, daí você vai para o seu quarto e fala, Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Daí você começa, me dá paciência, fala, meu filho, todo dia você tem a oportunidade de praticar no trânsito, mas você está fazendo o que com aquele momento? O problema é que você não pratica. Você quer que simplesmente as coisas aconteçam. E do nada, você se torna uma pessoa paciente. Ou, por exemplo, agora eu quero falar com os rapazes. Cadê os rapazes aí? Faz barulho. É uma voz mais grave aí, gente. Cadê os rapazes aí? Ahu! Sabe? Eu sei que isso vai ficar forte, mas preste atenção nisso. Isso é sério agora. Muitos de vocês acham que quando vocês se casarem, vocês vão parar de ver pornografia. Mas isso não vai acontecer se você não praticar agora a pureza. Eu já disse isso, mas eu vou repetir. O casamento não muda ninguém, ele apenas te expõe e eleva quem você já sempre foi. Por isso, meninas, cadê as meninas? Peça sabedoria, escolha com sabedoria para quem você diz sim
e para quem você diz não. Para de ficar esperando que as coisas simplesmente aconteçam. Sabe? Não, eu vou orar sobre isso agora. Cara, você deve orar sobre todas as coisas, mas também você deve praticar todas as coisas. Se você tem problema com pornografia e você sabe que você não pode ficar sozinho, não fica sozinho dando bobeira. Não, você sabe que você sai de determinada galera. Você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer. Para de sair com essa galera. O problema é que a gente acha que a gente é blindado. Eu sou blindado, eu sou um ungidão. Não, eu consigo aguentar. Sério? Você consegue? Por isso pratique hoje, pratique integridade hoje, porque amanhã quando você for um empresário bem sucedido, você vai saber lidar com integridade nos seus negócios. Pratique fidelidade hoje, porque amanhã quando você começar a namorar e você se casar, você vai ser fiel. Pratique o perdão hoje, porque amanhã quando seus pais precisarem de perdão, você vai ter naturalidade em perdoar as pessoas. Tem uma frase famosa que diz, a prática leva à perfeição. Muito bom, isso é verdade. Mas eu vou além, a prática torna permanente. A prática torna possível o propósito, isso é fantástico, mas ela vai além. A prática faz com que o seu propósito se torne permanente. Por isso, pratique o que você quiser agora, ou também não pratique, a escolha é sua. Mas não espere ter um resultado diferente quando sob pressão, por algo que você nunca praticou antes. Quantas pessoas você conhece que já desistiram de algo porque não aguentaram a pressão? Você deve conhecer pessoas assim? Talvez você seja uma dessas pessoas. Está fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão comigo? Tudo bem até aqui? Quer dar uma respirada? Podemos seguir em frente? Então eu quero dar 2 pontos para vocês nessa mensagem. O primeiro ponto da mensagem é: o seu desempenho sob pressão depende da sua prática. Sabe, você não alcança o seu propósito sem prática. E deixa eu mostrar para vocês. Vocês conhecem a história de Davi, correto? Quando ele está lá, ele enfrenta Golias. Fantástica, essa história é conhecida. Davi, ele entra num momento de pressão. Cara, e esse é o próximo passo para ele cumprir o seu propósito. Sabe, talvez nós gostaríamos de estar no lugar de Davi, se nós soubéssemos qual seria o resultado final. Existem o quê? 2 exércitos, uma colina. De um lado da colina está o exército de Israel, do outro lado da colina, o exército dos filisteus. No meio tem um vale, e no meio desse vale tem um gigante, chamado Golias, um gigante guerreiro. Cara, às vezes a gente lê, a gente acha gigante, 2 metros de altura. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, ou seja, 2,92 metros. Imagina o rico com 1 metro a mais, o que daria? É a altura dele. Cara, é enorme, é grande. E Golias está lá sozinho, afrontando o exército de Israel, desafiando o exército de Deus, e ninguém tem coragem. E daí chega aquele adolescente, Davi, metendo louco em todo mundo. E talvez ele chegou assim: qual é, mané? Vocês estão tudo louco? Vocês estão tudo com medinho, né? Deixa comigo, eu vou lá. Louco, Davi, você é louco? Qual é o tamanho do cara? Eu estou fechado com o chefe, eu vou lá. Eu não sei se ele falou dessa maneira, mas bem que podia ter sido, ia ser engraçado, né? Aquela voz que está mudando ainda. Qual é? Então você sabe como que é, né? Sabe, dá aquela variada. Mas a verdade é que somente Davi estava disposto a fazer aquilo. Somente ele tinha coragem de correr riscos. Não havia mais ninguém. Nenhum soldado, nenhum general, nenhum comandante, nenhum capitão. Cara, você consegue ter noção do que está acontecendo? Um adolescente de 17 anos, chega metendo pressão em todo mundo, no exército, no alto comando e no rei. Ele vai até Saul e pede para deixar lutar. Saul é resistente, ele não quer permitir, mas Davi insiste. E é exatamente isso que a Bíblia nos mostra, que a prática é um princípio para alcançar o propósito. Olha comigo 1 Samuel 17, de 34 a 37. A Bíblia diz: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, plural. E vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, ou este filisteu incircunciso, depende da sua versão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. O seu propósito depende do quanto você praticou.
Cara, era visível que Golias era muito maior que Davi. Cara, Golias era um soldado experiente. Davi era apenas um pastor de ovelhas. Mas escute isso. Davi não chegou lá e partiu para a ação de maneira inconsequente, esperando que Deus desse um jeito dele vencer. Não, eu vou fazer alguma coisa aqui, mas Deus vai estar comigo. Não. Davi foi ao encontro de Golias, mas a confiança que ele tinha de entrar naquele momento do propósito dele, naquele momento de maior tensão, não foi aleatório. É como se ele estivesse dizendo: eu já fiz isso com leões, eu já fiz isso com ursos. Ok, a gente sabe que ele nunca lutou contra Golias, nem contra nenhum outro guerreiro daquele tamanho. Mas para ele o princípio era o mesmo. Era algo que ia além de um esforço humano. Era algo que ia além da sua força. Era algo que era maior do que ele. Então para ele, matar um urso, matar um leão ou um gigante, parecia ser a mesma coisa. Mas quantas fases da sua vida, escute isso, quantas fases da sua vida você minimizou e até mesmo ignorou o momento que você está vivendo, aquele momento. E nesse momento de tensão para viver o seu propósito, talvez você estava assustado, tremendo, assim como estava o exército de Israel, porque você não treinou o quanto você deveria ter treinado. Você chegou para aquela fase despreparado. Mas e se o momento da sua vida que você estiver vivendo agora for de treino, for de prática? Talvez você esteja sentindo tanta pressão como se você estivesse lutando contra ursos e leões. E talvez você esteja perguntando para Deus: Deus, por que isso está acontecendo comigo? O Senhor prometeu que eu ia viver uma vida incrível, porque eu não estou enxergando essa vida. Tudo que eu faço é matar um leão por dia. E tudo que Deus está te respondendo é: eu sei, meu filho. E eu preciso que você treine, eu preciso que você pratique. Porque esse é o momento. E no momento certo você vai ser coroado. Mas agora o momento não é de coroação, mas de treinamento. Aguenta firme, continue praticando, porque eu estou aqui. Deus está te preparando, mas o problema está em nós, porque a gente não gosta da fase da prática, porque a fase da prática acontece no particular, no privado, longe da vista de todo mundo, e você quer mostrar para todo mundo a sua capacidade de crescimento, que você pode ter sucesso, que você é bom naquilo que você se propõe a fazer. Sabe, as pessoas sabiam de onde Davi vinha, elas sabiam que ele era um pastor de ovelhas, mas ninguém estava lá quando ele estava treinando contra ursos e leões. Ninguém viu isso. Talvez ele estivesse cansado. A gente não sabe por quanto tempo foi esse momento de preparo. Se foi uma semana, um mês, um ano. Davi já havia sido ungido rei. Talvez ele estivesse esperando: Deus, mas cadê a sua promessa? Cadê quando que vai chegar? Até quando eu vou viver nessa vida aqui no campo, enquanto deveria estar no palácio? Sabe, talvez isso esteja acontecendo com você. As pessoas veem o seu sucesso hoje, veem você cumprindo todo o seu propósito, mas elas não sabem como foram os bastidores para você chegar até ali. Eu sei que para muitos aqui, o momento da sua vida que você está hoje está realmente difícil, eu entendo isso. Mas o que eu tenho a oferecer para todos vocês é uma promessa de Deus, que está em Hebreus 10, 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Confie no que Deus disse para você, e aqui vai uma coisa muito interessante. No que Deus disse para você, não aquilo que você acha que Deus disse para você. Porque você sente um arrepio, você sente, e foi Deus falando, mas na verdade foi o seu subconsciente afirmando algo que você já queria. Você já viu alguém que está orando para Deus confirmar um relacionamento e falar: não é da vontade de Deus? Eu desconheço, nunca vi isso, pastor. Tenho 36, você 37 anos, isso nunca aconteceu. Deus confirma tudo que está no meu coração. Eu e Deus é o mesmo coração, bate, tum. Aí não acontece, fala: mas Deus, o Senhor não prometeu? Eu não falei nada. Na verdade, falei o contrário, você que não ouviu. Deus não vai falar isso com você, mas vai falar: qual é, mané? Lógico, Deus não vai falar isso para você, mas a verdade é que a gente vai fazendo as coisas e quer que Deus nos abençoe pelo simples fato de eu ser filho. Filho, cada um com seus problemas. Dá passo que Deus não te mandou dar para você ver se você não cai. Daí você vai se levantar, corrige o passo e volta para o caminho. Amém? Mas sabe o que vai acontecer quando você alcançar o seu propósito? Você vai resumir tudo que você passou por essa fase difícil da sua vida em apenas uma frase. Eu estava tendo ataques de pânico. Eu estava pensando em fazer coisas erradas. Mas Deus fez um milagre na minha vida e tudo mudou.
Todo aquele processo de Davi, meses e anos, foram resumidos pela Bíblia numa única frase: lutou contra ursos e leões. Lindo, fantástico, poético. Mas tudo isso foi apenas prática. Cara, isso é incrível. Por isso você deve confiar em Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Confie nele hoje, porque você vai realizar o seu sonho e viver o seu propósito amanhã. Amém? Pare de esperar que algo melhore e comece a praticar, comece a jogar para valer. Estuda, aprenda, cresça, se desenvolva, vai atrás, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Pare de ficar dormindo até tarde, pare de ficar assistindo TV o tempo todo. Comece a estudar, a praticar aquilo que está de acordo com o seu propósito. O problema é que você sabe o que você deve fazer, mas você começa a agregar um monte de outras coisas que não fazem nada parte do seu propósito. Aí você desvia o foco do que você deve fazer para curtir a sua vida, fazer outras coisas, e aí você não vê o resultado acontecer e você fala: Deus, por que está demorando? Está demorando porque você não praticou, você não está preparado para receber aquilo que Ele preparou para você. Sabe, mesmo que você esteja arrebentado por dentro, machucado, ferido, com o coração apertado, lave o seu rosto, coloque um sorriso nele e caminhe, siga em frente. Mas eu não sou desses que gostam de fingir, não. Eu não consigo fingir que está tudo bem, sabe? Não é questão de fingir, escute isso. Mas se trata de você viver hoje, como se você já estivesse vivendo como onde você gostaria de estar. Cara, isso é princípio, isso é ter postura, sabe? Eu não estou me comportando como um pastor de milhares de jovens. Eu não vou me comportar quando eu chegar lá, eu já começo a me comportar hoje. Eu já vou antecipando as coisas, eu faço tudo aquilo que está ao meu alcance, para que no momento certo eu esteja preparado. E aí Deus vai poder cumprir a promessa dele na minha vida. O problema é que a gente quer, não, quando eu passar naquele concurso, eu vou me vestir de uma maneira diferente. Não, quando eu me casar, aí eu paro, essas conversinhas que eu tenho aqui. Eu paro com os contatinhos. Meu filho, ou você para hoje, ou isso vai ficar se repetindo pela sua vida. Você vai ter contatinho casado, depois de casado. Você vai estar no terceiro divórcio, vai continuar tendo contatinho. Cara, isso é triste, por quê? Porque você nunca praticou. Cara, isso é fé, é praticar. Por quê? A fé que é praticada leva ao cumprimento do propósito. Sabe, voltando para Davi, Deus poderia ter usado o exército de Israel, ou qualquer outro soldado para derrotar Golias, mas Ele escolheu Davi, porque Davi o escolheu confiar em Deus, porque Davi praticou no tempo que ele tinha. Davi não ficou sentado lá na pedra tocando harpa. Oh meu Deus, é mais uma ovelha que foi, olha o leão vindo, deixa eu sair daqui que eu vou morrer também. Cara, não. Mas num momento crucial de pressão, Davi sabia que o mesmo Deus que havia feito coisas no passado dele, faria agora novamente, porque Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele promete. Entenda isso, a prática é um princípio, e ela está presente em toda a Bíblia. Sabe, a gente vê na Bíblia pessoas fazendo coisas incríveis, e a gente fala: cara, como isso é possível? Mas a verdade é que tudo isso vem da prática. Olhe para Abraão, o pai da fé. Cara, Abraão, Deus chama ele: sai da tua terra, vai para um lugar que você não conhece. Abraão, sai da tua tenda, olhe para cima e conta as estrelas. Assim vai ser a sua descendência. Abraão praticou por 24 anos, antes de ele ter o seu filho. E se ele tivesse desistido no primeiro ano? Não, primeiro ano eu vou. No 23º, chega, cansei. É tipo irmã anotando terra de Godá. Vou, não fui, o mar fechou, fiquei. Sabe? Cara, o problema é que a gente fica brincando. A gente fica colocando Deus à prova, esperando que Ele... não, tadinho dele. Não, ele fez birra, então vamos antecipar aqui pro coitadinho, né? Sabe, o mesmo aconteceu com José, com Samuel, Daniel, com o apóstolo Paulo. Praticaram, cara. Mas voltando para Davi, antes de ele chegar no campo de batalha, ele estava no campo cuidando das ovelhas. Seu pai chama ele para levar comida, virou Uber. Foi levar comida para os seus irmãos, que eram guerreiros mais altos, bonitos e fortes. Levar lá na guerra. E quando Davi chega lá, ele começa a ver o exército todo acuado. E ele começa a conversar com os soldados. E eu quero frisar novamente uma frase para vocês. Muitos de nós não gostamos da fase da prática, porque ela acontece no privado, longe dos holofotes e dos aplausos, correto? Mas sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor e nós mesmos minimizamos a fase da prática. E olha como isso aconteceu com Davi.
Davi está lá conversando com os soldados e seu irmão chega metendo um louco nele falando assim, 1 Samuel 17, 28, parte A. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu sei que você está tentando vencer na sua vida, mas como anda aquele seu trabalhinho que você começou? Por que você não volta para ele? Então muitos de nós permitimos que as pessoas que estão mais próximas a nós subestimem o que nós estamos fazendo. Mas escute isso. Isso que você está fazendo, e pode até parecer pequeno aos seus olhos ou mesmo aos olhos das pessoas, mas a fase da prática vem antes de existir uma pressão real. Ela vem antes da próxima fase. Ela é crucial para o seu desenvolvimento. Você quer crescer? Você quer avançar? Você quer entrar naquela faculdade? Você quer ter sucesso? Pratique. Então, pela prática constante, praticar um dia não resolve nada, 2 dias não, prática constante, você vai alcançar. Está na hora de você parar de beber leite e começar a se alimentar de comida sólida. Está na hora de você parar de jogar tanto videogame e começar a estudar. Está na hora de você parar de ficar dando em cima de todo mundo, criar juízo e ser um homem ou uma mulher de verdade. Está na hora de parar de fingir que você é um cristão e ser um cristão para valer. Está na hora de você parar de esperar que Deus te dê algo agora, porque você quer agora, você precisa agora. Sabe? Deus até pode te dar algo, do nada. Cara, Deus é bom, Ele faz as coisas com a gente. Mas, se você não tiver praticado, você vai gastar muito esforço, energia, ansiedade e preocupação e medo de maneira desnecessária. Tudo isso poderia ser evitado se você apenas tivesse praticado no momento certo. Por isso, aprenda e pratica lidar com o dinheiro hoje, para você não sofrer pela falta dele amanhã. Aprenda e pratique a lidar com fidelidade hoje, para você não ter um divórcio amanhã. Faz sentido para vocês isso? Vocês estão comigo, gente? Está todo mundo, vocês estão assustados? Então, a gente chega no segundo ponto. E esse ponto é o que eu esperei toda essa ministração, porque ele vai ser um ponto prático. E ele tem o título de A Prática Expande os Seus Recursos. Fala comigo, a prática expande os meus recursos. Eu vou tirar aqui. Eu quero chamar aqui, eu quero que vocês aplaudam esses 2 varões, Pastor Marcos e o Luizinho, por favor, venham aqui. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês agora, correto? Deus, Ele é o pintor do mundo. Coloca para mim, olha Deus pintando o mundo. Deus está pintando o mundo. Só que nós somos os pincéis na mão dEle. E nós também somos a paleta de cores. Só que uma coisa interessante, Deus nos deixa pintar a nossa própria vida. Ele é o pintor, mas Ele abre mão para deixar você tomar conta, você tomar as suas decisões. Fantástico, não é? Porque se não fosse assim, cara, ninguém errava. Mas aí a gente aprende com os nossos erros. E aí você vai chegar no momento, você nasceu para brilhar, mas a sua vida é uma tela em branco. Olha lá, vamos pôr a tela em branco. A sua vida é uma tela em branco. Só que, o que você faz com isso? Deus é bondoso, você não sabe como lidar com as situações, então Ele vai começar a te dar os primeiros passos. E aí Ele vai chegar em você, e Ele vai te dar uma primeira cor, a cor amarela. E Ele vai começar aqui, pintar você. Fantástico, porque você tem que ter cor na sua vida, não adianta você só ficar desse jeito. E Ele pinta vocês 2, olha que bonitinho, isso, mais um pouquinho, isso, vamos ter cor na vida. Fantástico. Aí você está feliz. Ei, o que eu vou fazer com isso? Eu vou colorir a minha vida. E é aí que você faz? Você começa a colocar cor, pode colocar. Olha, você pintou o sol. Você já não é mais monocromático? Você já tem uma cor? E Deus, Ele te dá mais, Ele não te dá só isso. Ele te dá uma nova cor. Ele vai chegar, um rosa, para a sua vida ficar um pouco mais descontraída. E Ele chega e Ele vai te dar um pouquinho mais até do que o amarelo, porque, calma aí. Tá geladinho, né? Gostoso. Assopra, né? Fica mais gelado. Ele vai dar para vocês 2, porque Deus dá em abundância. Ele não tem filhos preferidos.
Ah, coisa linda, vocês dois. Só que você não sabe o que fazer com isso aqui. Então, o que você decide fazer? Você pinta a sua vida dessa maneira. Tem uma coisa esquisita, né? Mas é assim que a vida de muitos de vocês estão. Achando que é tudo igual. Que você pode se comportar da mesma maneira em todos os lugares, em todas as situações. Mas Deus é um Deus incrível, Ele é um Deus fantástico. E Ele quer nos dar a chance de nós crescermos, de avançar. Só que isso não acontece na frente de todo mundo. Isso acontece onde? No privado. Por favor, Marquinhos para lá, Luizinho para lá. E aí Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Ele vai te colocar em situações para que você cresça, para que você tenha oportunidades de avançar, de ir além, de você poder viver novas coisas. Só que muitos não querem ter esse momento, porque é dolorido, exige esforço, sabe? Exige confiar em Deus, exige, cara, você quer ter uma fé grande, só que você não tem coragem de dar um passo em direção a Ele, se você não tiver certeza que aquilo é seguro. E aí, esse momento, ele pode durar um dia, uma semana, um ano ou anos. Vai depender muito mais de você, daquilo que você está disposto e se propôs a fazer, do que de Deus. Sabe, eu acredito que nós somos responsáveis pelo aceleramento ou pelo freio das nossas vidas. E o problema é que a gente fica culpando a Deus por todas as coisas. Não, mas eu não consigo passar naquela faculdade, mas onde já se viu também, eu tenho que ter meu momento de diversão. Mas como assim, eu vou ser um adolescente que não vou sair todos os dias à noite? Onde já se viu isso? Sair só de sexta ou sábado é muito pouco para mim. Eu nasci para brilhar. E aí Deus te chama novamente para uma nova fase. E aí você vai poder colocar tudo aquilo que você colocou em prática, em ação. Podem vir Marquinhos, pode vir Luizinho. Luizinho? O menino está aí? Se perdeu lá atrás, alguém chama o menino, por favor. Você voltou um pouco diferente. Você voltou, chegou. Você voltou igual. O problema é que alguns sabem aproveitar esse momento de prática. Outros não gostam. Outros preferem estar fazendo outras coisas porque é mais fácil. Aí você vai colocar tudo isso que você aprendeu numa situação. Aí chega a situação. E aí o que acontece no LED? Pode colocar para a sua imagem. Já começou a dar mais cor, começa a ter mais sentido a vida. Ainda tem erros, ainda não foi tudo transformado. O problema é que nós queremos que seja tudo transformado, que eu tenha todas as paletas de cores possíveis do dia para a noite. Só que como na imagem anterior, você não sabe o que fazer com aquilo. Mas Deus é bom e Ele nos dá mais uma oportunidade. Vocês podem ir, e eu chamo vocês daqui a pouco. E aí, alguns aprendem com o erro do passado, outros continuam da mesma maneira. Nós não entendemos o porquê as pessoas são assim. Seria muito mais fácil se todas elas se comportassem como Deus imaginou e criou para que elas fossem. Porque aí nós não sofreríamos e viveríamos o que muitos de vocês estão vivendo. É muito fácil nós culparmos os nossos pais, os nossos amigos, os nossos professores, os nossos mestres, os nossos mentores por tudo aquilo de errado que acontece na nossa vida. O problema é que nós sempre estamos no lugar, na posição de vítima. A gente olha, começa a ver os outros sendo bem-sucedidos, e você fica emburradinho, porque Deus tem filhos preferidos, olha aqui, como eu estou nessa lascado, tudo zoado. Está fazendo sentido para vocês? Só que esse momento de prática acaba, gente, o deserto, ele é passageiro, ele não é eterno, e Deus te chama para brilhar novamente. Podem vir, Marquinhos, Luizinho, vamos ver como vocês vêm. Uou, Luizinho não fez nada na vida, ficou do mesmo jeito que nasceu. Você já está com mais cores, você está aproveitando mais o seu momento. E aí, está praticando, né? Fez a barba. Oh. E aí, vamos ver como está a vida de vocês? Que fantástico! Olha isso aqui. O que era para pintar de rosa só? Era um detalhe só. Não era para ser tudo. E aí você começa a ficar magoado, porque você está 10 anos na igreja, ou você está 10 anos no seu trabalho e você não recebe uma promoção.
Você não consegue uma liderança. E você vê o outro que está 2 anos alcançando, crescendo e avançando. E você começa a ficar todo magoado. Não praticou, não teve condições de receber mais recursos. Praticou conforme Deus foi colocando. E ele vai avançando conforme Deus vai dando condições para ele. Está fazendo sentido? Muito obrigado. Vocês podem aplaudir eles, podem sair por aqui. Gente, é simples. O difícil é fazer, né? Mas eu quero olhar para a vida de Jesus com vocês. Jesus tinha um momento, ele tinha um propósito claro na vida dele. Nascer e morrer. E com 12 anos, a Bíblia diz que um dia Jesus ele está no templo, e ele está falando da Bíblia, ele está ensinando, e as pessoas começam a ficar abismadas, admiradas, como ele consegue ensinar daquela maneira. Os mestres da lei falam, cara, isso não é possível, uma criança, um adolescente, ter tanto conhecimento de Deus. Só que a mãe dele, Maria, chega e chama, Jesus, vamos embora. Talvez ela, ei, mas ele não é Deus? Como assim, vamos embora? Não, eu estou aqui cumprindo o meu propósito, mulher. Que tu estás fazendo com a minha vida, para ser um pouco mais eloquente? Aparta-te de mim, você vai interromper o meu processo, a minha jornada, o meu propósito, a nação, o mundo, não vai ter salvação, porque você quer que eu vá embora? Jesus faz isso? Não. Jesus ele era obediente, ele se levanta e ele vai embora. E sabe o que é interessante? Nós vemos Jesus 18 anos depois, com 30 anos. E a pergunta que eu tenho para vocês é, o que Jesus ficou fazendo dos 12 aos 30 anos de idade? Como eu disse, Jesus tinha um propósito, salvar a humanidade. A cruz era o final de Jesus. Cara, e é fantástico a cruz. Nós ministramos sobre Jesus na última série do ano. Na última série do ano passado, na Oxygen, no domingo, o pastor ministrou sobre a cruz, o poder de salvação. E ele era um momento crucial, mas sabe onde, para mim, aconteceu um dos grandes momentos de Jesus de cumprimento de propósito? Foi um pouco antes, no jardim do Getsêmani, quando ele está ajoelhado, chorando, com o rosto em terra, falando, Deus, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como Tu queres. Para mim, sabe o que Jesus ficou fazendo durante esses 18 anos? Praticando a humanidade dele, para que a divindade pudesse ser cumprida. Ele estava praticando ser obediente. Porque Jesus era tanto humano quanto divino. E naquele momento, ele chega ao seu momento de maior pressão. E ele entrega, ele faz exatamente tudo o que se esperava dele fazer. Jesus cumpriu todas as profecias. Porque ele praticou, ele cumpriu com o seu propósito na íntegra. Ele não pulou etapas, ele não avançou. Jesus não quis ser crucificado com 12 anos, ele esperou até os 33, porque ele sabia que ele deveria, como homem aqui, desenvolver coisas. Por que isso? Ele não era Deus? Era, mas para que eu e você pudéssemos entender que isso faz parte do crescimento e do avanço de todo homem e de toda mulher. É por isso que você pode aprender com Jesus. É por isso que ele sabe a dor que você está sentindo. Porque ele viveu todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento, todo tipo de tentação. Então quando eu chego a Jesus, ele sabe exatamente do que você está falando. Por isso eu te pergunto, como você está praticando o seu propósito? Talvez essa fase da sua vida é para você praticar a graça para as pessoas que não merecem. Talvez essa fase da sua vida é para você praticar, amar aqueles que parecem não ser dignos de amor. Talvez essa fase da sua vida é para você praticar a paciência com os seus pais, com os seus amigos, com o seu chefe, com os seus líderes, com os seus liderados. Talvez seja essa fase da sua vida para você praticar a alegria. A alegria deve ser praticada. Talvez você precise praticar mais os seus arremessos no basquete, mais os seus chutes, ou ainda praticar mais o seu inglês, seu espanhol, o seu instrumento musical. Cara, isso é incrível, você deve fazer isso. Mas quando é que você vai praticar a alegria, a bondade, a compaixão, a esperança, o amor?
Você vai deixar que isso flua de maneira natural, sem que haja esforço, sem que haja nenhum tipo de treinamento, somente esperando que Deus derrame do nada na sua vida e que você comece a ter piedade, amor e compaixão do próximo quando você sair daqui? Quando é que você vai praticar o perdão para o seu pai? Você vai esperar que Jesus venha, do nada ele libere perdão, ou você vai começar a praticar hoje? Talvez você tenha pulado etapas da sua vida, talvez você esteja como naquela imagem, tudo cor-de-rosa, tudo igual, tudo que você faz parece não ter sentido, parece que você está no mesmo lugar. Talvez você ache que já passou o seu tempo, que você já não tem mais esperança, que você não tem mais como alcançar isso, mas deixa eu te dizer, sabe qual é a boa notícia disso tudo? Você pode começar a praticar hoje, você pode... Cara, não deixa para amanhã, começa hoje, não procrastine as coisas, faça hoje o que deve ser feito hoje, comece a praticar hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa, o seu propósito vale a pena ser praticado? O seu propósito vale a pena ser praticado? O seu propósito vale a pena ser praticado? Então pratique hoje, feche seus olhos.